capítulo de número 16, versículo de número 25, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25, aleluia. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25, aonde está o tema proposto para este congresso. Enquanto os irmãos estão a procurar, eu tributo a Deus toda a honra e toda a glória, exalto ao Senhor, glorifico o nome do Senhor pela vida do anjo desta igreja. Que Deus continue abençoando o pastor presidente desse campo, o seu vice-presidente, pastor Paulo, a sua esposa, a pastora Fernanda, toda essa igreja linda, maravilhosa, a mocidade que está comemorando 21 anos de festa, 21 anos de vitória, de conquista na presença do Senhor. Deus, o Pai, ainda tem uma palavra para os nossos corações. Prometo aos irmãos que eu não serei cansativo, até meia-noite eu devolvo o microfone a quem é de direito. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim a bendita, a inerrante palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E você diz amém? Amém! Tome seu assento, por favor. Se assente adorando, exaltando, bendizendo o poderoso, maravilhoso nome de Jesus. Ele vive, Ele reina e está aqui nesta noite para nos abençoar com toda a sorte de bênção, aleluia. Para que você entenda o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e esse versículo de número 25, eu te convido a voltar comigo, a vir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Foi aonde Saulo de Tarso, o homem que era um perseguidor da igreja, o homem que odiava o evangelho, o homem que odiava o cristianismo, se encontrou com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ia perseguir a igreja do Senhor, quando saiu com as cartas dos sumos sacerdotes para invadir a sinagoga, para trazer presos nossos irmãos, para humilhar a família, para humilhar o povo de Deus. Mas chegando em Damasco, Jesus se antecipou e se encontrou com ele no meio do caminho. Uma luz, um resplendor subitamente o cercou e ele caiu por terra, cego dos dois olhos. E o Senhor dissera a ele: Saulo, prossiga a sua viagem, vai para Damasco, e lá será dito a você o que você deve fazer e como você deve agir a partir de hoje em diante. Levaram Saulo até Damasco e ele foi acolhido na casa de Judas, servo de Deus, discípulo do Senhor, não Judas Iscariote, porque esse já estava morto fazia tempo. Esse Judas era um homem íntegro, era um homem fiel ao Senhor, era um homem que temia ao Senhor. Abriu as portas da sua casa para receber um novo convertido, o irmão Saulo de Tarso, que agora está orando 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, se relacionando com Deus, tendo um particular com Deus, tendo experiências com Deus. Ali por perto um homem também estava orando. Ananias era seu nome. Ananias falava com Deus, Ananias também se relacionava com Deus. Enquanto Deus falava com Saulo, falava também com Ananias, aleluia. Deus pregara dentro da casa de Ananias, dizendo: Ananias, levanta-te da oração e vai na rua chamada direita, e lá você procura na casa de Judas por um homem de Tarso, cujo nome é Saulo. Ananias indaga ao Senhor dizendo: espera aí, o Senhor disse Saulo de Tarso? E Deus dissera a ele: de fato eu disse. Ah, Senhor, esse homem é um elemento perigoso
perigoso. Ele tem cartas dos sumos sacerdotes para invadir as igrejas, para humilhar os crentes, para humilhar o teu povo, Senhor. Esse homem é um elemento perigoso. Deus o repreende dizendo para você: ele pode ser tudo isso aí. Para mim, ele é um vaso de honra, é um vaso escolhido para pregar a minha palavra, para levar o meu evangelho, aleluia. E eu vou mostrar para ele o tanto que ele deve padecer, o tanto que ele deve sofrer por causa da minha palavra. Atos capítulo 9, ele se encontra com Jesus. Atos capítulo 9, ele está vivendo um tempo de experiência com Deus, um tempo de 3 dias na oração e no jejum. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os irmãos buscam Saulo e levam ele para a igreja de Antioquia para aprender mais, para conhecer mais acerca de Jesus Cristo. Lá na igreja de Antioquia tinha profetas, pastores, doutores, a saber, Barnabé. E lá ele cresceu aprendendo aos pés dos doutores, dos mestres, acerca da graça, acerca de Jesus Cristo, aleluia. Agora a igreja de Antioquia precisa de um missionário. A igreja está quase completa, porque uma igreja sem missões, sem missionário, é uma igreja incompleta. Uma igreja completa tem que ter missionários, aleluia. Sabe o que é lindo? Sabe o que me chama a atenção? É que a igreja não escolheu um missionário por conta própria. A igreja podia usar o seu conhecimento, a igreja podia escolher o irmão por tempo de igreja, ou porque era doutor, ou porque falava bem, ou porque se expressava bem, mas não. A igreja vai para a oração e busca a orientação de Deus, busca a revelação do Espírito Santo, aleluia. Sabe por quê? O homem erra na sua escolha, o pastor pode errar na sua escolha, porque somente Deus conhece o teu coração e o meu coração, aleluia. Eu já vi muitos pastores errarem na escolha, ao escolher o obreiro, acreditando que o obreiro ia trabalhar na obra, e o obreiro foi trabalho para a igreja. Então a igreja deixa o Espírito Santo escolher, e enquanto a igreja orava, o Espírito Santo veio em voz profética no meio da igreja. O Espírito Santo brada dizendo: apartai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado, aleluia. Aparte para mim, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. A igreja orou sobre eles, e a igreja despediu eles debaixo da bênção do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Barnabé e Saulo evangelizaram toda a Ásia sozinhos, aleluia. Capítulo 13, eles vão para o campo missionário. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, eles voltam com muitas vidas para Jesus, com muitas almas para Jesus. Eu aprendo aqui no texto que Deus não precisa de um exército, Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de um homem e de uma mulher que tem um coração voluntário, que ame a sua obra. Barnabé e Saulo evangelizaram várias cidades sozinhos, pregaram por toda parte, anunciando o evangelho, a palavra de Deus, aleluia. Atos capítulo de número 16, o texto escolhido, o capítulo escolhido para este congresso. Capítulo 16, Paulo tem uma visão, agora não é mais Saulo, agora é Paulo, pois foi aprovado para a obra do Senhor. Ele tem uma visão, um homem se coloca de pé diante dele e diz a ele: atravesse a Macedônia e nos ajude, nos socorra, por favor. Precisamos da palavra, precisamos do evangelho. E imediatamente Paulo pegou o pastor Silas e partiram para a Macedônia. E a primeira cidade a ser evangelizada na Macedônia é a cidade de Filipenses. É a primeira cidade a ser evangelizada, aleluia. Saíram para a beira do rio,
Deus, lá na beira do rio, procurando um lugar, um ambiente para orar, e não encontraram. Ali estavam algumas mulheres, eu não sei se era lavando roupa, eu não sei se era buscando água, mas ali estavam elas. Paulo começou a pregar a palavra de Deus e elas pararam para ouvir. Entre elas estava uma mulher chamada Lídia. Ela ouviu a palavra de Deus, a palavra entrou no seu coração, invadiu a sua alma e ela aceitou a Jesus Cristo. Ela e toda a sua família foram batizados, aleluia. Ela faz um convite a Paulo e a Silas e eles são constrangidos por este pedido. Ela diz a eles: se vocês acham que eu sou fiel a Deus, que eu sou uma mulher que agora teme ao Senhor, por favor, entre em minha casa e pouse na minha casa, fique lá na minha casa. Paulo ficou constrangido com esse pedido e ele não pudera dizer não. Foi para a casa desta mulher e ficou ali, aleluias. Saiu ele para procurar um lugar para orar outra vez, não encontrará. Então saiu pregando o evangelho pela cidade. Uma moça com espírito satânico, com espírito de adivinhação, saiu atrás gritando. Esta moça atendia as pessoas da cidade. Esta moça, ela tinha enganado todos daquela cidade. O povo acreditava nela, a palavra dela tinha poder, a palavra dela tinha peso na cidade. Ei, o dono dela ganhava muito dinheiro com ela, com o espírito de adivinhação que existia na vida desta moça. Quando Paulo e Silas iam passando pela cidade, ela saiu correndo e gritando, sem nunca ter visto Paulo, sem nunca ter visto Silas. Ela sai gritando: esses dois homens que hoje anunciam a palavra de Deus são dois homens de Deus, e tudo que ele falar, vocês podem acreditar. Tudo que eles disserem, vocês podem acreditar. Ei, por vários dias, diz a Bíblia, vários dias em um plural, vários dias, esta moça fez isso. Aí nenhuma teologia, nenhum dos doutores consegue explicar porque Paulo tolerou todos esses dias esta moça gritando. Alguns entendem que o povo de Filipenses era um povo cruel, de um coração duro, porque os romanos migrou para lá e eles se consideravam cidadãos romanos, porque os romanos migraram para lá, então se tornaram soberbos, um povo de um coração duro e um povo sem piedade. Paulo está preocupado com a reação do povo, mas chegou um momento que Paulo não suportou mais. Paulo olhou para ela e disse: demônio, abandone esta vida, larga esta alma, porque hoje ela terá um encontro com Jesus. Aleluia. Aquela mulher caiu no chão endemoniada e levantou liberta para a glória de Deus. Aleluia. Aconteceu um grande reboliço naquela cidade. O dono dela, porque ela era uma escrava, o dono dela, a observar as suas atitudes, as suas ações e as suas reações, ele se dirige a Paulo e diz: o que você fez com a minha escrava? O que você fez com ela? Paulo disse: eu não fiz nada, foi Jesus que libertou ela, foi Jesus que teve um encontro com ela. Aleluia. Ei, o dono daquela mulher ficou revoltado. O dono daquela mulher, ele deu uma ordem aos soldados dizendo: pegue estes dois homens, leve eles para a praça, acorrente os pés e as mãos e chicote eles em praça pública, para que o respeito venha tomar conta do povo, para que o povo venha ter temor. Paulo e Silas foram chicoteados em praça pública. Sabe o que é interessante? Sabe o que me chama a atenção? É que Paulo era judeu, Paulo era fariseu porque era doutor da lei, e Paulo era cidadão romano por parte de pai. O sangue de Roma corria nas veias de Paulo, corria nas veias daquele homem. Se ele se manifestasse e dissesse: ninguém toca em mim, pois eu sou romano, eles iam recuar e não ia tocar em Paulo. Mexer com o romano é pedir a morte, mexer com o romano é mexer com Roma. Ei, sabe o que
que é lindo? Paulo não se manifesta em momento nenhum, Paulo não se defende em momento nenhum para não impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Aleluia. Paulo entende, nada acontece por acaso, Deus está no controle de tudo, tudo está no controle de Deus. Com Deus não existe coincidência e nem por acaso. Aleluia. Ei, cada sorriso é permissão de Deus, cada lágrima é permissão de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo entende isso. Deus está no controle, a obra é dele, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Ele sofre calado, ele apanha calado, ele só geme junto com seu companheiro. A ordem é dada, lance os dois no cárcere agora, deixe eles lá, para eles aprenderem a não mexer com o povo desta cidade. O cárcere que Paulo estava, o cárcere que Silas estava, não era um cárcere como no século 21, aonde hoje tem TV a cabo, internet, celular, última geração, churrasco. O cárcere que ele estava, o esgoto corria dentro, os ratos corriam dentro, era um lugar úmido e nojento. Ei, lá em meio à frieza, lá em meio à angústia e ao desespero, Paulo tomou uma atitude de adorador, uma atitude de verdadeiro adorador. Aleluia. Eu imagino, eu fico pensando, eu fico imaginando Paulo se dirigindo ao pastor Silas e perguntando a ele: Silas, aleluia, Deus, como você está, meu amigo? Ainda tem forças? E Silas diz: um pouquinho só, mas espere. E você, meu amigo Paulo? Silas, eu também. Silas, podemos fazer duas coisas aqui. E qual é, Paulo? Questionar ou adorar? Perguntar a Deus por quê, ficar se lamentando ou render a Ele toda a honra e toda a... Aí Paulo diz: eu fico com a opção 2. E Silas diz: eu também fico com ela. Se colocaram de pé perto da meia-noite, hora da vigília, hora do sono, hora do descanso, presos à direita, presos à esquerda, e eles começaram a louvar em alto e bom som. O verdadeiro adorador, ele não tem vergonha de adorar, não tem vergonha de exaltar, não tem vergonha de dar glória. Aleluia. O verdadeiro adorador não tem medo de cara feia, não tem medo de prisão, não tem medo de açoite, não tem medo de perseguição, não tem medo de calúnia, não tem medo de afronta. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele não está preocupado o que as pessoas vão pensar ou o que as pessoas vão dizer. Ele quer dar glória, ele quer adorar, ele quer exaltar, ele quer bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Paulo e Silas se colocaram de pé em alto e bom som. Eles louvavam, eles cantavam hinos ao Senhor, eles engrandeciam o nome de Yahvé, eles exaltavam o Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, o céu se movia. Deus se levantara no seu trono para receber a música, para receber o louvor, para receber a adoração que era feita no momento de dor, no momento de luta, no momento de aflição. Aleluia, aleluia. Aí, enquanto eles adoravam, Deus enviara um terremoto naquele lugar. Aleluia. As correntes que prendiam os braços se soltaram, as correntes que prendiam os pés também se soltaram, e a prisão de todos foram soltas. Aleluia. A prisão de todos. Aleluia. Sabe o que é lindo? Sabe o que me chama a atenção? Os presos estavam todos dormindo, era perto da meia-noite. A lógica era eles levantar e mandar eles se calarem. Se calem porque estamos dormindo, mas não, se levantaram e ficaram o tempo todo em silêncio para ouvir o louvor que era oferecido ao Senhor. Porque o louvor, a adoração traz paz, traz alegria, traz gozo para a nossa alma. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que quem está triste, ore, mas quem está alegre, cante louvores ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
silêncio, e em silêncio eles viram as correntes caindo ao chão. Aleluia. A prisão de todos se abriram. Eu aprendo que aonde tem louvor, tem quebras de correntes, tem quebra de cadeias. Aleluia.